O termômetro de Ellen White. Com certeza você ainda não conhece sobre esse tema. Vamos apresentar aqui, agora, os motivos pelos quais é importante a gente prestar atenção nesse termômetro. O primeiro motivo está escrito lá em Apocalipse 3, 15 a 17. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Irmãos, esse sentimento laodiceano estava sobre os fariseus. É exatamente por isso que eles não aceitaram e não reconheceram Jesus como o Messias que eles tanto aguardavam. Vivemos em dias semelhantes, e observe o que a serva do Senhor nos diz. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia, o nome está aqui bem claro, que se posicionam sob a bandeira de Satanás, primeiro abandonarão sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. É muito claro o texto dizendo que haveriam adventistas que iriam se opor aos testemunhos. Estamos vendo isso hoje nitidamente. Queridos, será que esta profecia está se cumprindo em nós? Será que está se cumprindo em sua vida ou em minha vida? É por isso que nós desenvolvemos esse termômetro para que possamos averiguar como está a nossa fé nos testemunhos. Aguarde e assista esse vídeo até o final e entenda, analise se a sua fé está aceitando ou rejeitando os testemunhos do Espírito de Deus. Como funcionará? Olha, nós vamos apresentar aqui 10 perguntas simples, claras, tá? E todas essas perguntas terão uma resposta em etiqueta, né? Se você concorda ou discorda, sim ou não. E ao lado dessa resposta estará um número, ou 0 ou 2, para você ver qual é a sua fé. Nesse sentido aqui, eu creio que a resposta é positiva, você vai colocar o número referente à resposta positiva. Se a resposta for negativa, você vai colocar também o número referente à resposta negativa. Anote, tá? Num papel, qual foi a numeração, para que no final possamos averiguar qual é a temperatura da sua fé nos testemunhos. Primeira pergunta, de forma bem clara e direta, tá? Diz assim: Deus levantou o Adventismo com uma obra especial, a pregação das mensagens dos 3 anjos. Você acredita que essa afirmação está certa ou errada? Basta você anotar aí agora o número referente ao que você crê, ok? Anotou? Vamos para a próxima pergunta. Diz assim, ó. Ao falar das crenças primárias da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a história do Adventismo aponta que estas crenças foram alteradas ao longo do tempo sob o impacto da verdade presente. É assim que está escrito quando se fala dessas mudanças ou das crenças, ok? Depois de muito estudo da palavra ao longo dos anos, chegou-se à conclusão que o primeiro conjunto de crenças elaborado estava com alguns erros doutrinários. É isso que você crê? Para você, o primeiro conjunto de crença apresenta erros doutrinários? Se sim, coloque o número referente a esta resposta. Se não, coloque o número referente a esta resposta, ok? Terceira pergunta diz assim: as mudanças que houveram nas crenças nada alterou na igreja, pois o Senhor ainda conduz a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e esta continua a ser a Igreja de Deus. Para você, essa resposta está certa? É sim ou não? Coloque o número aí e vamos anotando tudo para verificarmos a temperatura logo mais. Pergunta número 4. Deus não quer o seu povo com um credo inflexível, pois a flexibilidade nos ajuda a ajustar os pontos apresentados por Deus para ganhar novas almas. Essa afirmação está correta? É sim? É assim que você crê? Ou não, você não crê nesta afirmação? Tá? Vamos para a próxima pergunta. Hoje, temos muita luz e temos a certeza que a doutrina da Trindade é bíblica, sim, e está descrita tanto no Velho como no Novo Testamento. Esta afirmação para você está certa ou está errada? Anote aí, meu irmão, e vamos anotando, vamos acompanhando o vídeo. Em breve vamos verificar tudo. Ok.
Próxima pergunta. Você crê no trio celestial formado por Pai, Filho e Espírito Santo e na personalidade do Espírito Santo? Você crê nessa afirmação? Ok? Já anotou a resposta? Vamos para a próxima pergunta. Estamos sendo bem rapidinhos porque é muito simples, ok? Sétima pergunta. Você crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus o Espírito Santo e que não é Deus o Pai que está em nosso meio, e sim o Deus Espírito Santo e que é Ele quem atua em todas as coisas? Essa é a sua crença? É isso que você acredita? Tá? Vamos avançando. Oitava pergunta. Você crê que Jesus, o Filho de Deus, foi gerado do Pai nos dias da eternidade e, portanto, ele não tem uma eternidade pretérita como o Pai? Coloque aí a sua resposta, ok? E vamos para a nona pergunta. Você crê que Ellen White nunca esteve de acordo com o primeiro conjunto de crenças da Igreja Adventista? Lembrando que este conjunto nega a existência de uma trindade e ensina que Jesus é, sim, literalmente gerado do Pai. Você crê que ela nunca esteve de acordo com estas crenças? Ou se em algum momento ela esteve, ela mudou a sua crença depois de algumas visões? Qual é a sua crença nesse sentido? Você acha que esta afirmação está correta? É sim ou não? Ok? Vamos para a última pergunta. Você crê que ensinar contra a Trindade e defender a doutrina da geração de Cristo nos dias da eternidade é uma heresia? Essa é a sua crença? Você acha que essa afirmação está correta? Ok. Agora, com todas as respostas em mãos, vamos analisar como vamos calcular essa temperatura. Olha só. Você vai agora multiplicar os números. Pegue a resposta da pergunta 1 e multiplique pela resposta da pergunta 2. O resultado, você vai multiplicar pela resposta da pergunta 3 e assim sucessivamente, tá? Então, digamos aqui, no exemplo que eu dei, pergunta 1, resposta 2, pergunta 2, resposta 2. Resultado, 2 vezes 2, 4. Pergunta 3, 2 também. Então, 4 vezes 2, 8. Vai multiplicando aí, dá uma pausa aqui no vídeo, multiplique e encontre o valor exato. Lembrando que se você encontrar zero no meio das suas respostas, não tem problema. Continue o processo de multiplicação um a um conforme está explicado aqui, ok? Pausa o vídeo, calcula e eu aguardo você. Depois que você terminar de calcular, a gente continua o vídeo. Ok? Calculou? Vamos lá. Se o seu resultado for igual a 1024, parabéns. Você está no caminho certo. Você realmente crer no dom profético de Ellen White e está firme nos princípios fundamentais dados por Deus a essa igreja. A sua crença nos testemunhos, ela é verdadeira. Você realmente pode dizer, eu creio nos testemunhos. Ok? Por outro lado, se deu um número menor, pode ser que você não tenha o conhecimento necessário ou talvez você realmente se opõe aos testemunhos. Existem pessoas que, mesmo conhecendo os textos, se opõem a esses textos, assim como fizeram os fariseus no passado. Mas existem pessoas que não conhecem outros textos e não conseguem harmonizar, ok? Lembre-se que quando Cristo esteve nessa terra, os que o condenaram foram os mesmos que diziam crer, ensinar e defender as ordens dele. Será, meu irmão, que o fato de você dizer eu creio nos testemunhos, no fundo realmente você crê? E é isso que nós vamos analisar agora. Veja alguns detalhes. Observe que a pergunta número 1 exige um estudo mais profundo e vamos postar um vídeo sobre isso logo mais. Se porventura estiver aparecendo algum cardzinho aqui, é porque esse vídeo já está postado aqui, você pode analisar, ok? Mas vamos ver alguns textos a partir da pergunta número 2, que diz assim, ó. Ao falar das crenças primárias da Igreja, a história do Adventismo aponta que estas crenças foram alteradas ao longo do tempo sob o impacto da verdade presente, depois de muito estudo da palavra. Ao longo dos anos, chegou-se à conclusão que o primeiro conjunto de crença elaborado estava com alguns erros doutrinários. Se você colocou o número 0, dizendo que esta afirmação está correta,
Olha o que Deus nos fala através da sua serva no livro Mensagens Escolhidas, volumes 2, página 389. E você pode conferir esse texto aí embaixo na descrição do vídeo. Tem um link, basta você clicar e você vai ser redirecionado a um site oficial da Igreja Adventista, onde vai estar esse texto aqui para você conferir com seus próprios olhos. Diz assim, ó: depois da passagem do tempo, Deus confiou aos seus fiéis seguidores os princípios preciosos da verdade presente. Os que passaram por essa experiência devem ser firmes como uma rocha aos princípios que nos tornaram adventistas do sétimo dia. Irmãos, se estas crenças primárias contêm erro, poderia estas crenças ser dadas por Deus? Por acaso Deus entrega erros? Percebe a gravidade desta afirmação? Vamos analisar aqui mais um texto. Diz assim, ó: nas nossas reuniões importantes, estes homens reuniam-se e procuravam a verdade. Aqui ela está falando dos pioneiros da primeira geração. Como se procurassem um tesouro escondido. Encontrei-me com eles e estudamos e oramos fervorosamente, pois sentíamos que precisávamos aprender a verdade de Deus. Muitas vezes permanecíamos juntos até tarde da noite e às vezes durante a noite inteira, orando por luz, estudando a palavra. Ao jejuarmos e orarmos, um grande poder veio sobre nós, mas não conseguia entender o raciocínio dos irmãos. Minha mente estava trancada, por assim dizer, e eu não conseguia compreender o que estávamos estudando. Presta atenção nesse detalhe, o que ela afirma. Então, o Espírito de Deus viria sobre mim e seria arrebatado em visão. E uma explicação clara das passagens que estávamos estudando me seria dada, com instruções quanto à posição que deveríamos tomar em relação à verdade e ao dever. Irmãos, poderia Deus agir poderosamente como agiu desse jeito? Olha o texto aqui, falando claramente. Será que Deus agiria desta forma aqui, irmãos, para entregar erros? Será que estes princípios realmente estavam errados? Se estavam errados, os testemunhos agora começam a ter erros. Porque a serva do Senhor é muito clara em dizer que estes princípios foram dados por Deus, tá? Sobre visão, ok? Que ela estava sendo arrebatada em visão para entender estes princípios. E assim, eles tomavam um posicionamento baseado nesta explicação clara que o Senhor dava à sua serva. Vamos para a próxima pergunta, que diz assim, ó: as mudanças que houveram nas crenças nada alterou na igreja, pois o Senhor ainda conduz a Igreja Adventista do sétimo dia, e esta continua a ser a Igreja de Deus. Olha o que está escrito no livro Em Busca de Identidade, escrito pelo professor de teologia, especialmente na matéria de história da igreja. É alguém que realmente tem propriedade em falar, tá? Ele é professor na Universidade de Andrews, a Universidade Andrews, ok? Diz assim, ó: a maioria dos fundadores do Adventismo do sétimo dia não poderia unir-se à igreja hoje se tivesse de concordar com as 27 crenças fundamentais da denominação. Para ser mais específico, eles não poderiam aceitar a crença número 2, que trata da doutrina da Trindade. Percebe, irmãos? Será que não houve alteração? Esse é o primeiro texto. Então Deus age poderosamente na reunião dos pioneiros, entregando os princípios fundamentais e estabelecendo estes como verdades claras, através de uma visão, através da atuação poderosa de Deus por esses homens e por sua serva. E agora, a atual Igreja Adventista não seria aceita por esses pioneiros. Será que estaria essa crença atual correta, irmãos? Permaneça aqui até o fim. Você vai ver ainda muitos textos claros. É óbvio que veremos os textos falando sobre o trio celestial, ok? Permaneça aqui conosco. Próximo texto diz assim, ó: estou encarregada de dizer a nosso povo que eles não compreendem o que o diabo tem estratagemas e mais estratagemas, e ele os realizará de maneira que eles não esperam.
as agências satânicas inventarão modos de fazer pecadores de santos. Digo-vos agora que quando eu repousar, grandes mudanças terão lugar. Eu não sei quando serei levada e desejo avisar a todos contra os ardis do diabo. Eu quero que o povo saiba que eu os avisei plenamente antes da minha morte. Queridos, observa o que o texto da serva do Senhor, escrito no ano em que ela faleceu, 1915, nos fala. Quais eram os princípios estabelecidos aqui nesses dias? Houve mudança nesses princípios? Será que estamos sob a bandeira de Deus ou não? Porque todas essas mudanças, como vimos aqui no texto, era projeto do inimigo. E existe um texto ainda mais claro. Olha só. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? E ela responde dizendo assim: seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nós vimos como Deus agiu, como Deus entregou esses princípios, ok? O texto continua dizendo assim, nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos na conta de erro. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor do que o vício, mas, removido Deus, colocariam a sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale. Sem alicerce, se fundariam na areia e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Irmãos, Deus entrega os princípios fundamentais e diz assim, esses são os princípios que eu quero para vocês. Quando você remove esses princípios, você remove Deus junto. Porque o texto é claro em dizer que essa era a estratégia de Satanás. Remover esses princípios. Queridos, é impossível você sustentar a crença nos testemunhos rejeitando os princípios fundamentais, porque a serva do Senhor foi clara diversas vezes que esses princípios foram dados por Deus, estão baseados em autoridade inquestionável e foi revelado pela atuação maravilhosa do Espírito Santo. É claro que existem textos que falam do trio celestial e vamos ver eles aqui logo, ok? Pergunta 4 diz assim, Deus não quer um povo com credo inflexível, pois a flexibilidade nos ajuda a ajustar os pontos apresentados por Deus para ganhar novas almas. Olha o que o texto diz, o Senhor deseja que reconheçamos ser de grande importância, que permaneçamos nestes últimos dias sobre a plataforma da verdade eterna. A verdade, ela é eterna. Ela não muda. Aqueles que julgam que a igreja militante e a igreja triunfante cometem erro. A igreja militante conseguirá grande triunfo, mas terá também um tremendo conflito contra o mal para ser firmemente estabelecida sobre a plataforma da verdade eterna. E cada um de nós deveria determinar-se a permanecer com a igreja sobre essa plataforma. Aqui a serva do Senhor fala claramente sobre os princípios fundamentais, e você pode conferir no texto completo que está no link aí embaixo, ok? Meu irmão, a serva do Senhor é clara em dizer que os princípios fundamentais é a plataforma da verdade eterna. Como podem alguns hoje dizer que estas verdades eternas estavam erradas e hoje temos uma compreensão maior, melhor? Como fica essa parte do texto em que a serva do Senhor nos diz que deveríamos permanecer firmemente estabelecida sobre essa plataforma e que teríamos um grande conflito com o mal para permanecermos? E então? Eu quero colocar mais um texto que diz assim, cumpre-lhes manter os princípios da sua confiança firmes até ao fim. Por acaso já passamos do tempo do fim?
para termos que jogar de lado os princípios fundamentais que Deus nos entregou e viver em novos princípios? Será que essa afirmação está correta? Será que a gente tem que jogar por terra aquilo que Deus nos entregou para viver aquilo que a sociedade atual abraça? Ou será que realmente vamos nos posicionar sobre essa plataforma, defendendo firmemente como o Senhor nos pediu que defendêssemos? Olha, a pergunta 5 diz assim: hoje temos muita luz e temos a certeza que a doutrina da Trindade é bíblica e está descrita tanto no Velho como no Novo Testamento. Eu vou te apresentar aqui 3 textos oficiais da Igreja Adventista, ok? O primeiro texto está no livro A Trindade, página 221, diz assim, ó: os pontos de vista da Igreja finalmente mudaram porque os adventistas chegaram a uma compreensão diferente das evidências bíblicas. Se a doutrina da Trindade é bíblica, por que os autores do livro A Trindade, que é um livro oficial da Igreja Adventista, afirma que não há evidências na Bíblia para defender a Trindade? O segundo texto foi publicado na revista Adventista de 1993 e diz assim: alguns tendem a resistir a esta doutrina, no caso está se falando da doutrina da Trindade, porque não se encontra expressamente nas Escrituras. A Igreja, nesse documento, assume oficialmente que não há nas Escrituras a doutrina da Trindade. E o texto é claro em falar da doutrina e não do termo, como muitos afirmam. Claro, não existe a palavra Trindade como não existe milênio. Não, aqui não está falando da palavra. Aqui está falando da doutrina. E não é o único documento. Na Review and Herald de 1981, diz assim, ó: embora não haja passagens nas Escrituras que afirmem a doutrina da Trindade, que não fala a palavra Trindade, aqui fala doutrina da Trindade, ela é um fato. Somente pela fé podemos aceitar a existência da Trindade. Então, você não precisa de um texto, você precisa da fé. Você não precisa de evidências bíblicas, você precisa da fé. É isso que os textos estão dizendo. São documentos oficiais da Igreja Adventista. E os links para esses documentos, exceto o livro A Trindade, essas 2 publicações, está aí na descrição do vídeo. Você pode conferir. Olha o que a serva do Senhor nos diz aqui, ó: muitos hão de investigar sinceramente a palavra em busca da luz, como fizeram os do passado, e veem luz na palavra. Não passaram, porém, pela experiência da primeira proclamação dessas mensagens de advertência. Assim sendo, alguns não apreciam o valor das verdades que foram para nós como marcos miliários e fizeram de nós o que nós somos, como um povo peculiar. Aqui ela está falando claramente, meus irmãos, dos pioneiros da primeira geração do Adventismo. Esses pioneiros, como vimos, passaram noites em busca de uma verdade dada por Deus, não de textos que harmonizassem com a sua crença. E nós vimos que Deus atuou poderosamente entregando essas verdades e dizendo como deveriam se posicionar. E agora ela diz que alguns não iriam apreciar essas verdades. E quando ela afirma aqui que fizeram de nós o que somos, ela está falando claramente dos princípios fundamentais, porque em diversos textos ela deixa claro que foram estes princípios que fizeram de nós o que somos, adventistas do 7º dia. Quando ela diz que esses princípios nos tornaram um povo peculiar, ela está falando claramente que as crenças adventistas não podem ser adequadas a nenhuma das nomenclaturas atuais. Trindade, unicismo, arianismo, nada disso se harmoniza com a crença adventista oficial conforme Deus entregou. O texto continua dizendo assim, ó: não fazem a devida aplicação das Escrituras e assim arquitetam teorias que não são corretas. É verdade que citam quantidades de textos e ensinam muita coisa que é verdade, mas a verdade está tão misturada com o erro que leva a conclusões errôneas. Todavia, como podem entremear textos escriturísticos em suas teorias, pensam que possuem uma cadeia lógica de verdade. Muitos que não tiveram uma experiência no surgimento das mensagens
aceitam essas teorias errôneas e são introduzidos a caminhos falsos para trás e não para frente. Esse é o desígnio do adversário. Olha que texto claro. Primeiro, os pastores afirmam que a doutrina da Trindade ela não é bíblica. E hoje vemos muitas pessoas dizendo, olha, ela é bíblica. Olha o que Mateus 28:19, por exemplo, diz. Ali está claro a existência do trio celestial, mas não de uma trindade. Você pode puxar N textos da Bíblia. Se ele entra em contradição com os princípios fundamentais, segundo o que está revelado pela serva do Senhor, essas teorias são errôneas. Está errada. E não há como fugir disso. O texto é claro. Você pode juntar todos os textos da Bíblia. Se a sua compreensão desses textos não se harmoniza com os princípios fundamentais, a sua compreensão está errada. Você pode até dizer que crê no espírito de profecia, no dom profético de Ellen White, mas se você entra em contradição com os princípios fundamentais e rejeita os princípios fundamentais conforme Deus entregou, a sua afirmação não é verdadeira. Você pode encontrar diversos textos bíblicos para tentar defender a sua fé. Mas aqui diz que muitos dos que vieram depois do surgimento das mensagens que foram dadas por Deus para estabelecer os princípios fundamentais, o texto é claro em dizer que estas pessoas que vêm depois aceitariam teorias errôneas que nos levam para caminhos errados e que é desígnio do adversário. Só existe uma forma de permanecermos firmes no adventismo. É encontrar a harmonia de todos os textos com aquilo que Deus nos entregou. Vamos para a próxima pergunta. Você crê no trio celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, e na personalidade do Espírito Santo? Olha, aqui muitos que rejeitam a Trindade afirmam que esses textos foram adulterados. E eu trouxe aqui claramente o texto escrito com a letra de Ellen White, para mostrar que, de fato, a serva do Senhor escreveu e ensinou sobre o trio celestial. Ela diz exatamente assim, ó. Aqui estão as três personalidades vivas do trio celestial, o Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É muito nítido aqui, ó, basta a gente ver, ó. Here are the living three persons. Ok? A serva do Senhor escreveu que há três personalidades vivas no trio celestial. Sim, isso é verdade. Só que falar das três personalidades vivas, Pai, Filho e Espírito Santo, não estamos falando de uma trindade, estamos falando do trio celestial. Assim como Mateus 28:19 não fala de uma trindade, fala de um trio celestial, ok? Existe mais um texto que diz assim, ó, peguei só a partezinha que ela deixa bem claro, diz assim, ó, recipiente da promessa das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim, existem três pessoas no trio celestial. Olha aí, ó, the three persons, the Father and the Son and the Holy Spirit. Está escrito com a letra dela. Mas, irmão, esse texto se harmoniza com os princípios fundamentais. Se a nossa fé precisa destruir um documento oficial para dizer que temos a verdade, não estamos na verdade. A verdade ela vai harmonizar os textos. E assim como a serva do Senhor diz que os princípios fundamentais são verdades, ela fala que a existência do trio celestial é uma verdade. E nós vamos apresentar a harmonia entre os princípios fundamentais e a verdade do trio celestial. Defender o trio celestial não é defender uma trindade. E nós vamos apresentar isso dentro em breve aqui. Vamos para a próxima pergunta que diz assim, ó. Você crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e que não é Deus o Pai que está em nosso meio e sim o Deus Espírito Santo e que ele atua em todas as coisas aqui? Eu quero mostrar para você a origem dessa crença. Depois do conflito que houve sobre a apostasia alfa, ali por volta de 1902, o Dr. Kellogg foi duramente criticado por sua obra e procurou Daniels, até então presidente da Associação Geral da Igreja Adventista, o presidente oficial da Igreja Adventista, e conversando com Daniels, ele apresentou as suas alterações na crença. Posteriormente, ele escreveu uma carta para Daniels e, preocupado
com esta questão de Kellogg, Daniels registra o que Kellogg lhe falou e lhe escreveu numa carta destinada a William White, o filho de Ellen White. Essa carta foi escrita em 1903. Na carta, Daniels escreveu assim: desde o fim do concílio, eu senti que devia te escrever confidencialmente sobre os planos do Dr. Kellogg para revisar e publicar O Templo Vivo. Ele disse que por todo o tempo tinha se preocupado em saber como explicar o caráter de Deus e sua relação com as obras criadas. Ele afirmou que suas antigas visões sobre a Trindade o atrapalhavam de fazer uma declaração clara e absolutamente correta, e que por certo momento ele creu na Trindade e achou que agora podia resolver a questão satisfatoriamente. Ele me disse que agora crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo, e que agora entende que é Deus o Espírito Santo e não Deus o Pai que preenche todo o espaço e todas as coisas vivas. Eu coloquei diante dele as objeções que encontrei na doutrina. De qual doutrina? De que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E tentei mostrar a ele que a doutrina era tão absolutamente contrária ao Evangelho que eu não enxergava como ela poderia ser revisada pela mudança de poucas expressões. Kellogg apresenta um livro panteísta com uma trindade por trás. Ele deixa claro aqui para Daniels que era a sua visão trinitariana que lhe atrapalhou de ter uma compreensão exata, então havia um panteísmo trinitariano naquele livro. E agora ele dizendo assim, vou corrigir o meu livro, mudando poucas expressões. E o que ele afirma para Daniels? Que crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo, e que não é Deus o Pai que está em nosso meio, e sim Deus o Espírito Santo. A sua crença é similar e parecida a isso? Se é, meu irmão, a sua crença não tem base nos testemunhos, e sim na afirmação de Kellogg, e sim na apostasia alfa que houve no Adventismo. Porque, embora Ellen White ensinou a existência do trio celestial, ela não defendeu a doutrina da Trindade. Basta observarmos a defesa que ela faz quanto aos princípios fundamentais. Oitava pergunta diz assim, você crê que Jesus é o Filho de Deus, gerado nos dias da eternidade, e, portanto, ele não tem uma eternidade pretérita com o Pai? Olha o que foi respondido na revista de 1883. Fizeram uma pergunta, né, e Little John respondeu, um dos pioneiros que participaram da primeira proclamação. A pergunta estava tentando defender que Jesus era criatura. E Little John responde assim, eles, os adventistas, acreditam pelo contrário, que ele foi gerado do Pai e que ele pode ser chamado de Deus adequadamente e adorado como tal. Eles acreditam também que o mundo e tudo o que existe foi criado por Cristo em conjunto com o Pai. Eles acreditam, os adventistas acreditam, no entanto, que em algum lugar nas eras eternas do passado houve um ponto em que Cristo veio à existência. Eles pensam que é necessário que Deus tenha precedido a Cristo em seu ser para que Cristo pudesse ter sido gerado dele e sancionar a ele a relação de filho. Eles se apegam à personalidade distinta do Pai e do Filho, rejeitando como absurdo aquele aspecto do trinitarianismo que ensina que Deus, Cristo e o Espírito Santo são três pessoas e ainda assim uma pessoa. Percebe qual era a crença adventista? Rejeitava completamente o trinitarianismo e ensinava a doutrina da geração de Jesus. Não a geração eterna, mas a geração na eternidade. Os adventistas do sétimo dia sustentam que Deus e Cristo são um, no sentido em que Cristo orou para que seus discípulos fossem um, em espírito, propósito e trabalho. Essa era a crença adventista. A sua crença, meu irmão e minha irmã, está alinhada com essa afirmação? Isso daqui faz parte
dos princípios fundamentais que Ellen White afirma que são verdades eternas e que não deveria ser alterada. Tem mais. Uri Smith, no livro Daniel e Apocalipse, o mesmo livro que Ellen White nos fala que deveria ser distribuídos como folha de outono junto com o livro Grande Conflito. Então ela pega a obra de Uri Smith, que faz esta afirmação, e coloca lado a lado com a obra dela e diz: estas duas obras devem ser espalhadas como folha de outono. A afirmação de Uri Smith diz assim: as escrituras em parte alguma falam de Cristo como de um ser criado, mas claramente afirma que ele foi gerado pelo Pai. Mas, enquanto como filho gerado, não possui com o Pai uma coeternidade de existência pretérita. O começo de sua existência é anterior a toda a obra da criação. Existe agora algumas pessoas defendendo a teoria de que Uri Smith mudou a sua crença porque, num determinado momento, ele fala de que Cristo não foi criado. Uri Smith morreu em 1903 e essa afirmação ele manteve em seu livro enquanto ele estava vivo. Será que faz sentido esta afirmação? Se Uri Smith mudou a sua fé, por que ele manteve essa afirmação no seu livro? E essa afirmação é clara: olha, Jesus não é criado, mas ele é gerado do Pai. Irmãos, esta afirmação foi publicada na Sign of Times de 1970, ou seja, a igreja cria na geração do Filho até 1970. A mudança veio com o lançamento do Nisto Cremos na década de 80. E diz assim, não é por acaso que Jesus é chamado o Filho unigênito de Deus. O que Deus gera é Deus, tão certo como o que o homem gera é homem. No caso de Deus, a geração em si é eterna e, portanto, diferente de qualquer geração terrena. Houve já uma mudança no aspecto aqui, porque Deus entregou aos pioneiros a crença da geração na eternidade. Aqui já estava mudando o conceito para geração eterna, o que é diferente, ok? Próxima pergunta diz assim, você crê que Ellen White nunca esteve de acordo com estas crenças, né, que nós acabamos de ver, ou se em algum momento esteve, após algumas visões, ela mudou a sua fé? Veja o que Ellen White escreveu em 1903. Os principais pontos de nossa fé, como temos abraçado hoje, estão firmemente estabelecidos, irmãos. Aqui ela está falando claramente sobre os princípios fundamentais e se inclui com aqueles que creem naquele princípio. Quais eram os princípios fundamentais estabelecidos no Adventismo em 1903? Cabia uma trindade? Ellen White é clara a dizer que ela cria nestes princípios. Ponto após ponto foram claramente definidos. E todos os irmãos estão juntos em harmonia. O grupo inteiro dos crentes está unido na verdade. Existiram aqueles que vieram com estranhas doutrinas, mas nós nunca tememos nos encontrar com eles. As nossas experiências foram maravilhosamente estabelecidas pelo Espírito de Deus. Eu mostrei para vocês um texto há pouco tempo. Como foram estabelecidos os princípios fundamentais? Será que Ellen White estaria em oposição a esses princípios? Como é que ela disse assim, olha, Deus estabeleceu os princípios, mas eu não creio nesses princípios? Aonde está essa afirmação? Porque a gente encontra aqui claramente um texto onde ela deixa absolutamente claro, inquestionavelmente claro, que ela cria naqueles princípios. Em 1906, ela fez uma afirmação ainda muito mais clara e diz assim, eu deveria ser um vigia infiel. Se eu me calasse quando visse os próprios fundamentos de nossa fé sendo despedaçado por aqueles que se afastaram da fé e agora estão à deriva, sem âncora. Muitos se afastaram da fé adventista. E alguns hoje defendem essas mudanças como se tivesse sido um ponto vantajoso, quando, na verdade, os textos proféticos deixam claros que essa mudança é uma vergonha. Ela deixa claro assim, neste tempo, quando doutrinas falsas estão sendo ensinadas, olha aqui a mudança que houve. Quando alguns defendem essa mudança como sendo um ponto vantajoso, o espírito de profecia é claro em dizer que é uma vergonha.
E ela diz: nós precisamos ensinar a mesma verdade que ensinamos nos últimos 50 anos. Quais eram as verdades estabelecidas nos últimos 50 anos? Aqui ela está falando entre 1856 e 1906. Cabia ali, meus irmãos, no conjunto de crença adventista, cabia uma doutrina trinitariana? Cabia uma doutrina onde negava a geração de Cristo? Estas são as doutrinas que ela chama de verdade. Essa mudança em que aceita a Trindade e que nega a geração do Filho, ela diz que é doutrina falsa e que muitos estavam aceitando agora essas doutrinas. Ela conclui dizendo assim, ó: eu não mudei a minha fé, nem um J ou um Chiu. Ellen White nunca mudou a sua fé. Ela cria no trio celestial, mas isso não incluía uma trindade. Ela cria no trio celestial de forma harmoniosa com os princípios fundamentais. A última pergunta diz assim, ó: você crê que ensinar contra a Trindade e defender a doutrina da geração de Cristo nos dias da eternidade é uma heresia? Olha só, meus irmãos, testemunhos seletos declaram dizer assim, ó: que ninguém procure destruir os alicerces da nossa fé, os alicerces que foram lançados no início do nosso trabalho, pelo estudo fervoroso da palavra e pela revelação. Sobre esses alicerces, temos vindo a construir nos últimos 50 anos. Os homens podem supor que encontraram um novo caminho que pode estabelecer um alicerce mais forte que aquele que foi lançado. Mas isto é um grande engano. Ninguém pode estabelecer outro fundamento além daquele que foi estabelecido. A declaração divina selou a genuinidade da verdade proclamada. Queridos, como é que as pessoas hoje levantam para dizer que é uma heresia defender os princípios fundamentais? Com base em que texto? Porque nós vimos aqui, até então, que muitos poderiam juntar textos e textos para defender a sua fé, mas que se estava em oposição com os princípios fundamentais, não havia verdade naquilo ali. Amados, a declaração divina selou a genuinidade da verdade proclamada. Os alicerces que foram lançados no início do trabalho foram lançados pelo estudo fervoroso e pela revelação. Até quando vamos lutar contra aquilo que Deus entregou e Deus estabeleceu? Será que ter razão é mais importante do que ter o céu? Do que ter Jesus? Por que lutar contra aquilo que está plenamente revelado, meu irmão? Até quando você vai insistir em lutar contra aquilo que Deus entregou? Querido, seja qual for a temperatura que deu da sua fé, ainda há oportunidade. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque o Senhor quer alcançar o seu coração. É porque o Senhor quer te revelar aquilo que você ainda não entendeu, porque não fez parte da primeira proclamação e não buscou com profundidade o que estava posto. Em breve postaremos diversos estudos aqui, mostrando a harmonia entre a crença do trio celestial e os princípios fundamentais. Se a sua fé não harmoniza esses textos, você está com uma fé seletiva. Eu creio nesse texto do Espírito de Profecia, mas esse daqui não. Esse cabe na minha crença, mas esse não. Que fé seletiva é essa, meu irmão? Será que é isso que Deus quer de nós? Será que Deus apresentaria textos contraditórios? Então eu te convido, meu irmão, a prestar atenção e a se posicionar firmemente sobre a plataforma da verdade eterna que Deus nos entregou. Qualquer coisa que venha posterior, que venha se opor a essa plataforma, é de origem satânica. Vale lembrar que está escrito: seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. Aquilo que disso passar vem do maligno. Se Ellen White defende os princípios fundamentais e outros agora dizem que não, que ela se opôs a esses princípios, ou que ela mudou a sua crença,
como é que viria de Deus? Duas palavras. Uma defendendo os princípios fundamentais e outra se opondo aos princípios fundamentais. A Bíblia é clara em dizer que essa contradição não vem dele. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te instrua. Que o Senhor te ilumine a rejeitar tudo aquilo que remove Deus de sua vida. Como o texto diz, que ao remover os princípios fundamentais, Deus foi removido. É esse o caminho que você quer seguir? É esse o caminho que você quer para a sua vida? De remover aquilo que Deus entregou? Reflita.